Bom, vamos mais a um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton. Nesse exemplo aqui é um pouco diferente dos outros porque a gente vai ter um objeto na horizontal e outro objeto na vertical. Então a gente já tem um pouco diferente dos outros exemplos anteriores que nós estávamos vendo porque a gente só tinha os blocos na horizontal. Bom, ele diz o seguinte: um corpo de massa 8 kg é colocado sobre uma superfície horizontal. Então esse corpo aqui que está sobre a superfície, ele possui uma massa de 8 kg. Preso por um fio ideal a outro corpo de massa 2 kg. Então, esse aqui tem uma massa de 2 kg. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e considere ideal a roldana. Calcule a tração no fio. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, como sempre, é colocar as forças que eu tenho aplicadas aqui. Vamos lá. Se esse corpo aqui ele tem massa, ele vai ter peso, né? E ele está pendurado, então o peso age sobre ele, vai puxar esse objeto. Bom, continuando aqui, se eu tenho fio, obrigatoriamente eu tenho quem? Tração. Se esse objeto, vamos pensar aqui, se ele está nessa posição e eu tenho um objeto pendurado, esse corpo aqui, ele vai estar puxando todo o conjunto para baixo. Então, ele vai estar puxando o objeto que está aqui sobre a mesa. Então, se ele está puxando, eu vou dizer que aqui no fio eu tenho uma tração, né? No mesmo sentido do movimento da força. Afinal de contas, está fazendo esse movimento para ser puxado para baixo. Pela terceira lei de Newton, eu tenho uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Então, aqui eu vou ter a tração nesse fio. Agora, aqui eu consigo calcular qual é a tração que ele quer. Então, primeira coisa, vamos pensar aqui. Quem é que é a força resultante? Quem está puxando todo mundo? P. É P que está puxando todo mundo aqui. Então, P seria a resultante, que seria igual às somas das massas vezes a aceleração. Então, aqui o peso do corpo 2 é que estaria puxando todo o conjunto. Como ele está puxando todo o conjunto, eu teria a resultante ali. Primeira coisa, eu vou calcular esse peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, peso vai ser igual. Quanto é a massa? 2, gravidade 10. Então, aqui esse peso eu teria 20 newtons. Mas espera aí, e esses pesos aqui não influencia? Nesse caso não, porque como ele está na superfície, lembre, quando o objeto está sobre a superfície, eu tenho força normal. Então, a normal anula o peso. É por isso que esse bloco aqui não está tendo movimento na vertical, apenas na horizontal. O único movimento que está tendo na vertical é do segundo bloco desse que está pendurado. Então, a resultante aqui seria 20, igual a massa do primeiro, que é quanto? 8. Mais a massa do segundo, que é 2, vezes a aceleração que a gente vai achar. 20 vai ser igual, 8 mais 2 vai dar 10, vezes A. Tá, multiplicando, vai passar por lá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 10. Então, eu vou ter uma aceleração desse conjunto de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas ele não quer aceleração, ele quer quem? A tração. Então, eu posso olhar por o bloco 1. Por exemplo, porque eu posso olhar pelo 2 ou pelo 1. Pelo 1 é mais fácil, porque só tem atração exercendo sobre ele força para que esse objeto ele se locomova. Então, aqui eu teria tração, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu vou chamar de corpo 1, aqui o 2. Então, eu vou te dizer que é a massa de 1, vamos dizer assim. Tração vai ser igual, quanto é essa massa aqui? 8. A aceleração, 2. Então, 8 vezes 2 dá 16 newtons. Está aí a resposta da tração nessa questão.